A graça e a paz do Senhor. Continuando a nossa meditação no livro de Atos, estamos no capítulo 5, vou ler do verso 1 ao 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Um ensino dramático por parte de Deus. A igreja de Jerusalém, chamada igreja primitiva, andava de maneira maravilhosa. Começou com os 12 apóstolos, depois já estavam com 120 pessoas reunidas no dia de Pentecostes. Naquele dia, quase 2.000 pessoas se converteram. E depois, na pregação de Pedro, quase 5.000 pessoas. A igreja crescia. E não só crescia em número, mas também crescia no amor, na comunhão. E era um pelo outro. Existia naquele tempo, em Jerusalém, uma perseguição para os crentes. Aqueles que iam se convertendo a Cristo iam sendo perseguidos, iam perdendo emprego, iam perdendo possessões e estavam com certas dificuldades. Havia pessoas dentro da igreja que poderiam estar passando necessidade, não tinham alimento em casa. Hoje nós podemos imaginar uma situação semelhante àquela, porque nós, depois desse período do coronavírus, dessa quarentena, muitas empresas vão fechar as portas, vai haver muito desemprego e poderá haver fome. E nós, os crentes, devemos estar com os nossos olhos abertos para atender as necessidades das pessoas. Era o que estava acontecendo ali naquele tempo. O cuidado é um gesto de amor. Muitas vezes envolve gastarmos dinheiro. E é essa hora que muitos fogem. Coloquem-se no lugar daquele que tem fome, daquele que tem necessidade, daquele cuja geladeira, cujo armário está vazio. Ali naquela comunhão, daquela igreja primitiva, havia necessidade, mas havia segurança, havia esperança, havia amor entre eles. E eles confiavam que aqueles que tinham mais não ia sobrar, e aqueles que tinham pouco não ia faltar. E o propósito da igreja é a união. Nós não concordamos só na oração, nós não concordamos só na adoração, nós não concordamos só no estudo da palavra, nós concordamos também no amor, no cuidado que temos que ter uns pelos outros. Muitas pessoas podem vir à igreja para tirar proveito da igreja, mas isso não é uma coisa só desse tempo, ali também. Foi o caso desse casal, Ananias e Safira. Eles foram para a igreja e perceberam que aquela comunidade era algo novo,
Era algo interessante. E que, estando ali, não iam ter necessidade de nada. Só que eles tinham uma propriedade. Então eles pensaram, vamos fazer um investimento. Vamos mostrar para eles que nós estamos firmes aqui. E eles então combinaram de vender a propriedade. Mas não de dar todo o dinheiro. De reter parte. E eles poderiam fazer isso. Desde que fosse sincero. O problema aqui é a mentira. Eles mentiram para Deus. Eles mentiram para a igreja. E Deus não quer que a sua igreja seja contaminada. Deus, se há mentira na igreja, Deus vai limpar. Deus não quer que a sua igreja seja manchada. Deixa Deus cuidar disso, conforme aconteceu aqui. Primeiro veio Ananias e disse, nós vendemos a propriedade por tal preço. Ele falou, por que você está falando que vendeu por isso, sendo que foi por mais? E Paulo vai dizer para ele, você não precisava vender, ninguém pediu para você vender. E se você quisesse vender, poderia ficar com dinheiro para você, ninguém pediu para você. Mas porque você mentiu, essa é a questão. E Deus operou a morte dele. Deus fez a sua justiça. E a mulher veio 3 horas depois, com a mesma história. E também morreu. E foi sepultada junto do seu marido. E houve grande temor ali na igreja. Eu quero separar esse texto para trazer 3 pensamentos sobre a contribuição. Primeiro, tem que ser voluntária. Se não for voluntária, ela não vem de maneira que Deus se agrada. Por que que uma pessoa oferta? Porque exigiram? Porque é da lei? Mas nós não vivemos mais na lei. Nós vivemos na graça. Se alguém quiser cumprir a lei, tem que cumprir toda a lei. O dízimo estava na lei. Nós contribuímos pela graça. E aqueles que trazem o dízimo, trazem voluntariamente. Eu quero contribuir. E vou contribuir com o dízimo. Mas não me engane. Não diga que é o dízimo, se não é o dízimo. Não há cobrança. Você não precisa trazer. Mas se você fez um propósito, seu propósito é com Deus. Ninguém deve contribuir porque o outro contribuiu. Existem pregações que parecem pregações de Deus, mas na verdade é uma ameaça. Se você não trouxer, a mão de Deus vai pesar sobre você. E existem também promessas. Plante aqui uma semente e ela vai multiplicar na sua vida. Não faça por nada disso, nem por interesse, nem por ganância. Faça porque você reconhece a obra do Senhor, a necessidade. Faça como ação do seu coração. A Rosa vai ler para mim 2 Coríntios 9, 7, onde nós vamos ver que a contribuição tem que ser de boa vontade. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Traga voluntariamente. E em segundo lugar, sobre a contribuição, quero dizer que ela tem que ser uma decisão da sua mente, não da mente dos outros. Tem que você decidir. Você vai ver quanto é que você vai contribuir. Você vai ver o seu valor, você vai ver as suas contas, você vai ver as suas necessidades, então você vai chegar ao valor. Cuidado para não ser mesquinho. Eu posso dar só isso. Isso é o que sobra. Não faça isso com Deus. Não tome também decisões apressadas. Eu vou dar tanto e depois você não consegue. Não faça votos que você não possa cumprir. Deus não se agrada de votos de tolos. Quando você fizer algum voto para Deus e ver que não vai poder cumprir, Deus vai te perdoar. Mas procure Deus, converse com Deus. Não vá contribuir porque outros vão. Que a sua contribuição seja um fruto do seu pensamento, da sua razão. Amém? E em terceiro e último lugar,
tem que ser com alegria, conforme o versículo que a Rosa leu de 2 Coríntios 9:7. Contribua com alegria. O Ananias e Safira fizeram uma trama e guardaram parte do dinheiro. E aí eles trouxeram aquele valor, dizendo, ó, vendemos a casa por isso, está aqui. Não foi. Agora, olha o coração deste homem. Eles esconderam parte do dinheiro. E Pedro vai falar para ele, era tudo seu. Você não é obrigado a trazer nada. Por que você não guardou tudo? Porque você não guardou a sua casa, não precisava nem vender. Ou se vendesse, ficasse com tudo. Mas não venha com mentiras. Esse dinheiro veio pesado para ele. E não foi útil para a igreja. Aquele dinheiro não foi recebido por Deus. Foi como as 30 moedas que Judas vendeu Jesus, que não serviu para nada, a não ser comprar aquele campo de sangue, onde ele mesmo foi sepultado. Havia uma trama, e se há uma trama, há pecado, e se há pecado, há tristeza, e nós devemos contribuir com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Sendo dessa maneira, uma disposição sua, uma decisão da sua mente, um ato voluntário, trazendo com alegria, vai trazer grande benefício para a obra do Senhor, e o Senhor vai se agradar. E aqueles homens morreram, e toda a igreja ficou sabendo daquele fato. E Deus queria que soubessem mesmo, porque Deus está mostrando que Ele cuida da sua igreja. Nós não precisamos cuidar da igreja, Deus cuida para nós. Há pessoas no nosso meio que são como José, cognominado Barnabé, cheio do Espírito Santo, chamado filho da consolação. Mas há também pessoas cheias da vontade de Satanás. Satanás quer destruir essas vidas. E Deus está falando ao nosso coração. Faça tudo com alegria. Faça tudo na verdade. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.